Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Bom ter vocês de volta aí. Mateus capítulo 10, parte 1, episódio número 617, 8ª temporada, livro de Mateus, capítulo por capítulo, segue a nossa jornada. Nesse capítulo 10, a gente vai falar bastante nos 4 episódios sobre os 12 apóstolos, essa chamada, a comissão, a missão deles, o que a gente aprende com tudo isso, que nos deixa de inspiração, pois somos continuidade da chamada desses primeiros apóstolos para dar continuidade à propagação do reino de Deus, assim cremos. A comissão dos 12, ela segue imediatamente a expressão da compaixão de nosso Senhor pelo rebanho abandonado sem pastor, e sua visão mais animadora da multidão como um campo de colheita maduro, esperando apenas pelos ceifeiros. E assim a gente encerrou o último episódio falando disso, no capítulo 9, a parte 4. Eles foram, esses apóstolos aqui, discípulos, a primeira resposta àquela oração por mais trabalhadores. Deus, ele trabalha através de seres humanos, ele faz questão disso. O Antigo Testamento teve profetas e o Novo Testamento agora tem apóstolos. As ovelhas são dispersas se faltam verdadeiros pastores, e a colheita não será colhida se não houver trabalhadores disponíveis. Embora o Verbo já se tenha feito carne e habite entre nós, mesmo essa fraternidade humana de Cristo não tornou supérflua a missão dos apóstolos. Cristo treinou 12 homens para continuar seu trabalho após a sua breve vida terrena. Ou melhor, para ajudá-lo enquanto ele próprio estava na terra também, pregando o evangelho e curando os enfermos. Hoje, ainda, Cristo procura homens para espalhar o seu reino pelo mundo. Primeiro os 12 foram alunos e depois se tornaram professores. Aquele que está sentado aos pés de Cristo, ele deve ouvir a palavra do Mestre que o convida a levantar-se e sair para ministrar aos outros. O verdadeiro cristão, ele é no fundo missionário. Se Cristo chama alguém para si, é para enviá-lo para o bem do mundo. Cristo viveu para os homens. Apóstolos viviam como ele para os outros. E assim deveriam todos os cristãos viver. Os 12 foram selecionados dentre os seguidores de Cristo. Havia um número maior. Nós devemos ir a Cristo antes de podermos ser enviados por Ele. O missionário, ele precisa ser um cristão. Além disso, a proximidade do nosso Senhor, do nosso seguir pessoalmente a Cristo é a medida do nosso poder para o seu serviço. Eles são seus apóstolos mais verdadeiros e seguem mais de perto seus passos. Na missão especial da obra cristã é necessário ser autorizado por Cristo. Os servos de Cristo, eles são dotados de poder de cima para o seu ministério. Cristo deu aos 12 a faculdade de operar milagres, para que se fizessem a sua obra, pudessem ter parte de seu poder. Seria cruel enviar um soldado para a guerra sem lhe fornecer as munições necessárias. É necessário alguma graça para toda a obra cristã. Sem ela, os mais capazes e dedicados fracassariam. Portanto, quem dá ordem fornece a graça. Cristo agora, ele ascendeu ao alto para dar dons aos homens e a diferentes homens, diferentes dons. Como aos 12 que eram dotados de vários dons, mas cada um dos quais tinha algum poder para sua missão especial. Essa foi realmente uma grande ocasião histórica.
como uma sucessão às antigas escolas de profetas que havia em Israel. Agora começa a grande companhia de pregadores do Novo Testamento. Eles começaram com 12, eles logo cresceram para 70. E a provisão autorizada foi feita por aquele que primeiro os chamou e primeiro deu-lhes ordem, para seu aumento indefinido e inumerável, pelo único método de oração, sua oração ao Senhor da colheita, para que ele enviasse trabalhadores em sua grande colheita. Os mandamentos não eram 10, e qualquer que fosse o seu número, nem eram como aquelas 10 instruções principais da antiga aliança e de todos os tempos até o fim dos tempos. Esses mandamentos respiravam o próprio sopro de amor, de simpatia, de ajuda. Eles foram encarregados de confiança, e essa confiança nada menos que a confiança entregue pelo próprio céu. Veja que as investiduras de poderes de dom e de graça foram consagradas neles. Através deles, sem interrupção, havia um mandamento que significava cautela, advertência, um inimigo perigoso sempre presente, perigos densos pelos quais abrir caminho. Uma vez ele os chamou, agora que ele os chama para ele os envia. E antes de partirem, ele os ordena, ele lhes dá poder. Ele lhes deu poder. Não nos parece notável que, sendo que Jesus era, ele tivesse poder sobre todas as enfermidades, doenças, deficiências, até mesmo sobre a morte. Mas certamente é incomum, notável e muito sugestivo que o nosso Senhor tenha sido capaz de dar o seu poder a outros e capacitá-los a realizar o trabalho de cura que ele mesmo realizou. Houve homens com capacidade para magia. Eles tinham, mas nunca foram capazes de transmiti-la. Houve homens com um dom estranho e misterioso para curar doenças na história do mundo. Eles tinham, mas nunca foram capazes de transmiti-lo. Nenhum mestre jamais deu do seu poder aos seus discípulos. Ele pode ensiná-los, orientá-los e até inspirá-los. Ele não pode se entregar a eles, mas isso é precisamente o que Jesus poderia fazer e fez. Pode-se argumentar e ilustrar plenamente que o poder pertence a Deus e só pode vir ao homem diretamente dele. Os dons do homem são dons divinos. É uma verdade aceita que somente Deus pode perdoar pecados. E deveria ser uma verdade igualmente aceita que somente Deus pode conferir poder. Mas aqui nós temos Jesus fazendo da forma mais simples possível o que sentimos que somente Deus pode fazer. Ele possui os dons de tal maneira que é capaz de dá-los em confiança a outros. Nenhum argumento a favor da deidade essencial de Cristo, que é Deus manifestado na carne, poderia ser tão eficaz quanto essa impressão produzida em nós pelo fato de que ele tinha o poder de transmitir poder. Que fantástico! Ele possui os dons de tal maneira que é capaz de dá-los em confiança a outros. Aqui nós temos Jesus fazendo da forma mais simples possível que sentimos que somente Deus pode fazer. Veja que nós podemos ser ajudados em nosso esforço para compreender essa obra ao vermos que ele tem o poder de transmitir poder e que ele está realmente transmitindo poder ao seu povo. Cristo dá cura à alma das doenças do pecado. Cristo vivifica a vida a partir da morte de ofensas e pecados. Ele veio para que possamos ter vida e vida em abundância. Nós podemos aprender parcialmente seu trabalho nas almas, observando seu trabalho nos corpos quando ele esteve aqui. Veja quão mais vívida e convincente é a ilustração. E como ela se torna quando vemos que ele pode repetir seu poder, ele pode dar vida aos homens de uma maneira que fará desses homens o que ele próprio é, doadores de vida. Avivar os homens para torná-los
curadores, salvadores. É a obra contínua de Cristo. E aí a gente vê esse encargo de Cristo aos seus apóstolos. Depois de uma noite de oração, Jesus ele chama os seus 12 discípulos e os constitui um colégio apostólico. Eles eram 12, talvez, e provavelmente em correspondência com as 12 tribos de Israel, a quem eles serão os primeiros a pregar. Assim como os filhos de Jacó foram os pais de Israel segundo a carne, também os 12 apóstolos são os pais de Israel segundo o Espírito. 12 é um número notável em relação às coisas de Cristo. E nesse número os apóstolos de Cristo sempre permaneceram. Seus nomes são dados em ordem. Pedro está em primeiro lugar nas listas. Ele foi o primeiro chamado para uma presença constante em Cristo. Embora André tivesse visto Jesus antes de Simão, Tiago, filho de Alfeu, presidiu o conselho em Jerusalém. A gente vê Atos 15:13 nos mostrando isso. O Novo Testamento não dá apoio a nenhuma das reivindicações papais, não. E aí a gente encontra vários deles. Alguns irmãos juntos, Pedro e André, Tiago e João. E Deus aqui une pela graça aqueles que antes estavam unidos pela natureza. A natureza não deve ser considerada um obstáculo à graça de Deus. O último na lista é o nome de Judas. Tem a distinção nada invejável do traidor. E as suas indignas são encontradas, meus queridos, no meio das sociedades mais sagradas da terra. Cuidado, principalmente com aqueles que se dizem santos demais. Quanto à pregação dos apóstolos, para quem eles deveriam ir? Não para os gentios, não para os samaritanos. Eles deveriam limitar sua pregação às ovelhas perdidas da casa de Israel. O evangelho deveria primeiro ser pregado aos judeus. E aí a restrição a gente vai ver em Atos que ela é temporária. Ela se expande. Que evangelho que eles deveriam proclamar? O evangelho do reino. Sua natureza espiritual. Espiritualmente, bem como literalmente, eles deveriam curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Eles deveriam estar preparados quando o Espírito deveria ser dado no dia de Pentecostes. Portanto, há necessidade de preparação para isso, pelo arrependimento, Marcos 6,12. E para esse fim, poderes milagrosos foram conferidos aos apóstolos. Eles deveriam exercê-los livremente, sem restrições e sem recompensa. Quanto à sua provisão, isso eles deveriam receber daqueles a quem deveriam ministrar. Eles não devem ter nenhuma necessidade de ganhar a vida de outra forma, onde a paz fosse recebida de forma hospitaleira. A sua paz estava por vir. Paz esteja com essa casa, deveria ser a saudação deles, Lucas 10:5. Quando eles tratados de forma cruel, deveriam sacudir a poeira dos pés, em forma de uma testemunha contra eles diante de Deus. E isso é muito fascinante. Como os 12 apóstolos, treinados por Jesus, transformaram o mundo inteiro com sua fé e dedicação. Você não se impressiona com isso? Agora, como que a gente hoje, como cristãos, podemos responder ao chamado de Cristo com a mesma paixão e o mesmo compromisso daqueles apóstolos? Pensa nisso. E vamos orar? Coloca uma cadeira aí do seu lado. Convida Jesus para sentar nela. Esquece seus problemas agora. Deixa tudo de lado. E vem falar com Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo chamado que fizeste aos 12 apóstolos. Pela missão que lhes confiastes de espalhar o Evangelho. O teu Evangelho. Que a gente possa, como eles, ouvir teu chamado, com corações abertos, com dedicação ao teu serviço. Concede-nos a graça de sermos fiéis seguidores e fervorosos anunciadores da tua palavra. Oh, glória a Jesus, capacita-nos com teu poder, com a tua sabedoria para curar, através da tua palavra, ajudar, guiar os outros em nome do teu amor.
que através das nossas ações a gente possa sempre refletir a Tua presença viva ainda neste mundo. Amém, amém e amém. Em breve a gente volta, se Deus quiser. Obrigado pela audiência e pela paciência. Deus abençoe sua vida. Um abraço. Tchau, tchau.